Olá, eu sou o Ratolujo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu trago pra vocês uma partidinha que eu joguei do RPG Caçadores de Lucas Fowl. Não sei se dá pra ver aí direito. Bom, enfim. Hoje eu vou mostrar de um jeito um pouco diferente, né? Porque eu já joguei a partida inteira e o que eu vou trazer pra vocês é um resumo de tudo que aconteceu. Mas eu quero que já deixem aí nos comentários, pra agora, né? Agora mesmo, desce lá e deixe seus comentários. Que RPG você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal? Que RPG você gostaria que eu jogasse, gravasse, trouxesse aqui pro canal? E também eu gostaria que você dissesse se você vai gostar, se você gostou do formato desse vídeo, né? Onde eu joguei a partida inteira, eu trago aqui pra vocês só o resultado depois da partida. Sem mais enrolações, vamos logo com isso. Bom, eu tive que mudar aqui a configuração da câmera e tal para poder colocar o gameplay aqui do lado. Como vocês podem ver, eu estou utilizando o Telegram, né? Utilizando um boot para rolar dados. E eu estou jogando esse daqui, Caçadores do Lucas Fowl. O jogo era para ser impresso numa folha A5, eu imprimi numa A4, ele ficou um pouquinho grande, mas ficou muito bom de ler. É um Dominus, né? E nesse jogo eu era Gustav, um caçador inventor. Ou seja, eu deveria resolver as coisas utilizando os meus aparatos, minhas bugigangas, meus cacarecos. E quando eu rolei os dados para gerar a semente de aventura, né, a trama, deu 666. Tá logo aqui no começo. Cara, se fosse inferno, eu tava ferrado. Bom, olha, tosse... Não, dessa vez não. Ufa. Vamos começar com isso aqui. Era início da manhã na aldeia de Bluewoods, quando Gustav, o inventor, chegou à capela, sendo recebido com chá e biscoitos pelo padre Frederick. Rapidamente o caçador se alojou na pequena edícula e ficou a par dos acontecimentos mais recentes. Aí o padre falando com ele. Objetos suspeitos apareceram, claramente ligados ao proibido culto demoníaco, que deve ser impedido antes que as almas sejam tragadas por tal criatura, incluindo a do Sr. Gustav. Bom, é mais ou menos assim que começou a minha jornada. Então rolei 3 dados para aleatorizar a primeira cena. Deu mansão ou orfanato e deu um personagem, que seria um cigano ou gatuno. Vendo as opções, eu não ia rolar outros dados para escolher entre as opções, eu ia brincar com elas. Então ficou mais ou menos assim. Perguntando pela cidade, Gustav descobriu sobre que há uma mansão de um barão próximo de Bluewoods, mas que ela foi transformada em um orfanato. Seguindo essa pista, ele pegou sua valise com suas bugigangas, afivelou suas botas e partiu pela estrada de terra. Bom, ele tenta conseguir alguma informação, alguma carroça ou alguma carona de uma carroça ou um cavalo. Aí eu rolei um dado e deu que não conseguiu. É um desafio aqui. Só uma coisa. Até certa parte aqui do jogo, eu tava rolando os desafios, os dilemas, como se fosse um Dominus qualquer. Só que esse Dominus, ele modifica um pouquinho as rolagens. Depois de certo ponto, eu começo a rolar do jeito certo. E eu até gostei. Vamos lá. Então, infelizmente, nenhum dos lenhadores, fazendeiros ou comerciantes tem interesse ou coragem de ir para aquelas bandas nesses tempos de névoa. Então, Gustav parte a pé. Mas no caminho, ele se depara com alguém. Trata-se de um casal de ciganos vindo da direção oposta. Aí eu rolei uns dados no banco de ideias para ver as coisas. Aí caiu o quê? O assunto, sedução. Detalhe, um caçador morto. Coisa, deu joias. E qualidade, infectado. Olha só o que isso girou na minha cabeça. Né? Ciganos. Oxalá, viajante! Se eu fosse você, não seguiria por essa estrada, né? Em um diálogo rápido, os dois contam que acharam um corpo na estrada. Ele parecia podre pelo cheiro e estava cheio de cogumelos, provavelmente morto por alguma doença infecciosa, e que ambos fugiram o quanto antes. Gustav tem uma mente cheia de engrenagens e rapidamente pegou uma de suas invenções e a usou. Era um espectrômetro portátil. Essa máquina só me deu problema. Rolei um dado aí, ó, não funcionou. O aparelho não capta nada de anormal, ou não está funcionando direito. Mesmo assim, ele decide por continuar o seu caminho, pois o trabalho era importante e talvez esse corpo poderia ajudar a resolver o caso, né? Quem sabe? O trabalho é importante resolver esse caso. Ao se despedir dos ciganos e seguir adiante, os dois fazem o quê, né? Aí eu rolei um dado no banco de ideias na coluna de ação. E deu 1.
que era um ataque. Então eles tentaram atacar o Gustav. Olha só qual que foi. Os dois são ladrões e atacam o Gustav com interesse em revender seus aparatos e tomar tudo que ele tem. Mas há uma chance boa do aparelho captar essa mudança e avisar o Gustav, o dando uma vantagem, mesmo estando de costas. Desafio: se passar, ele rola o dilema com vantagem. E é depois dessa rolagem que eu percebo que eu tô fazendo as rolagens erradas, né? O desafio deu 2, que é um negativo, né? Eu não conseguiria passar. O aparelho realmente não está acionando, e por causa disso os dois gatunos atacam o caçador. Aí eu rolei um desafio, né? Aí eu percebo que eu tô rolando errado, eu rolo os 2d6. Em caçadores, nos desafios você rola 2 dados. Mais que 3, você foi bem sucedido. Se você foi bem sucedido em um dado, você tem um sucesso com custo, né? Você consegue passar, mas alguma coisa meio desagradável acontece com você. Se você consegue 2 sucessos, aí você passou. Se você consegue 2 falhas, aí você falhou. É assim que funciona em caçadores. Então, eu tive 2 falhas, logo de cara. Sendo pego completamente desprevenido, Gustav é derrubado com chutes e socos. Sua valisa voa longe e ele se suja por completo na lama. Enquanto tenta se defender, um dos gatunos... quando tenta se defender de um dos gatunos, o outro vai atrás da sua mala. Tá, aí eu rolei mais um desafio, eu tentando me defender. Foi aí que consegui 2 sucessos, número 6. Aí eu aloprei. Gustav consegue não apenas puxar uma faca que carregava consigo, como deu fim ao bandido que estava com ele. Além disso, usou da esperteza para ver que o comparsa estava vindo ajudá-lo e jogou o moribund nele. Tipo, tava lá com o bandido em cima dele, ele conseguiu pegar uma faca, acabar com isso daqui, aí ele deu uma olhadinha assim, e ele viu que o outro bandido estava vindo, aí ele jogou um corpo em cima do outro. Aí eu rolei os 2 dados de novo, deu 2 sucessos. Demais. Tendo que soltar a mala para aparar o degolado companheiro, o ladrão não teve tempo para se esquivar de um golpe preciso de Gustav. Apesar de ambos serem habilidosos, os dois terminaram mortos enquanto Gustav se limpava. Desculpa pela tosse. Num rompante de lucidez, o caçador revista os ladrões, encontrando algumas joias muito estranhas da posse deles. Claramente coisa que não foi feita por um ourives. Ourives é quem mexe com joias. Mas pelas mãos de algum cultista maldito. O tipo de pista que ele precisava para mergulhar com ainda mais vontade nessa caçada. Além das joias, ele acha mais alguma coisa. Aí eu rolo lá na tabela. No banco de ideias, né? E deu no dilema, né? Eu joguei no dilema pra ver se ele achou. Deu sim, ele achou. Depois eu rolei no banco de ideias, coisa, pra ver o que eu achei. E na bolsa de jeito havia uma lista de compras para ser feita em Bluewoods. Além disso, um desenho explicando como tais objetos deveriam ser dispostos em um altar satânico, olha só. E tendo isso em mãos, Gustav estava na vantagem nessa caçada, apesar de que isso também o dizia que os cultistas estavam bem adiantados em seus ritos. Aí, terminei essa cena, eu rolei uma nova cena com 3d6. Deu mansão orfanato, ou seja, cheguei no meu destino, né? Trabalhador ou mercador, e foi isso que me deu uma ideia muito bacana. No anoitecer, Gustav chega ao seu destino, podendo ver não muito longe os muros do orfanato de Baronesa, né? Para o seu fortuito, um vendedor está entrando com sua carroça pelos portões. Foi dali que eu tirei o trabalhador e mercador. Talvez para fazer alguma entrega, e nosso caçador tem uma oportunidade de ouro, né? Aí eu rolo um desafio, eu consigo um sucesso com custo. Sucesso parcial, que eu coloquei aqui o nome, mas é um sucesso com um certo custo. Gustav consegue entrar no orfanato, mergulhando na traseira da carroça e se escondendo, né? Ele conseguiu entrar. Logo depois que percebe uma oportunidade, salta dela e esgueira pela jardineira, rasgando suas roupas dos espinhos, assim como sua pele, cabelos e os bigodes. Esse foi o custo. Ele sabe que essas coisas podem atrapalhar, mas não tem tempo para se recompor. Pois ele terá de aproveitar da noite e da distração dos funcionários para investigar. Tá? Gustav tenta novamente o espectrômetro para tentar seguir algum rastro estranho. Aí eu rolo 2d6 e eu consigo um sucesso parcial. O aparelho finalmente funciona, apontando que, infelizmente, tem alguma coisa estranha no telhado da mansão. E tendo que encarar possíveis crianças aí no telhado da mansão, tá? Então ele terá que subir lá, seja entrando lá dentro da mansão e tendo que encarar possíveis crianças que não estejam dormindo e os funcionários, ou tentar escalar por alguma parte de fora, talvez uma árvore ou escada para a caixa d'água, né, talvez. Dilema, 3 ou menos, ele entra na casa. O rolê deu 5, não, ele vai por fora.
Por sorte, ele encontra uma escada pelo lado de fora, mas por conta de seus machucados e pelo azar que o acompanha, ele fica ao lado do canil, né? O canil onde ficam os cachorros. Ele vai precisar dar um jeito nos cães se quiser subir sem ser descoberto. Basicamente isso. Ou pior, não ser atacado por eles, né? Então, vasculhando sua valisa, ele pega outra criação, um rato animatrônico. Isso é bem bacana. Aí eu rolei os 2 dados, deu 2 sucessos. Nice. Usando o brinquedo e um pouco de seu sangue nele, né? Porque ele tava todo machucado e tal. Os cães fazem uma algazarra, mas bem longe de onde Gustav está, né? Eles vão pra lá atrás do ratinho. O ratinho vai correndo, aquele ratinho. Um ratinho com um negocinho de corda, sabe? Aí ele vai indo assim e os cachorros foram tudo atrás do brinquedo. Isso, ele consegue subir sem ser visto, chegando ao sótão. Aí ele sobe pela escada sem ser visto, chegando ao sótão. Os cães fazem uma algazarra, mesmo que você está com isso, ele consegue subir sem ser visto. Chegando ao sótão e se deparando com o altar. Mas não apenas isso. Eu rolei numa tabela que tem aqui no Caçadores, aqui na última página, chamada O Perigo Aumenta. Aí eu rolei um dado aqui quando eu tô lidando com bruxos, cultistas e demônios. Aí deu que formado por 5 integrantes, né? Então, eu tive que lidar com 5 cultistas, né? Gustav vê quem são os cultistas, e isso deixa atônito, né? Pois são crianças. Para ser mais específico, 5 delas. Mas claramente apenas o corpo é infantil, pois é claro que naqueles corpos reina a loucura de algum demônio abissal. O caçador busca algo na sua valisa para ajudar, talvez algum frasco com sonífero ou coisa do tipo. Eu rolei o dado e deu positivo, que tinha um sonífero, né, com custo, e depois rolei um dilema, né, vantagem de estar preparado, sucesso. Eu tava com vantagem, porque eu tava preparado, e que eu ia usar alguma coisa, então como era um caçador tipo inventor, eu poderia estar com alguma coisa, então eu rolei com vantagem. Basicamente rolei 3 dados ao invés de 2, e peguei os melhores resultados, aí deu um sucesso. Sucesso parcial, desculpa. O caçador encontra o que procura e consegue disparar uma névoa sonífera, mas apenas algumas delas caem. 1 em 2 seria uma, 3 e 4 seriam 2, 5 e 6 seriam 3. Deu 5, 3 delas caíram. 3 das crianças ficam desacordadas, enquanto as outras 2 avançam com facas de cozinha para cima do caçador, tendo o horror abissal em seus olhos. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês qual estava sendo a minha inspiração para essas crianças. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Carrega. Meu computador tá meio lento agora de manhã. Vai. Cadê? Holy of Roses. É um joguinho de PlayStation 2 que tem crianças do mal e tal. É bem nessa pegada assim, ó. Vocês estão vendo aí? Era mais ou menos assim que eu imaginava as crianças desse culto, sabe? Bem algo do demônio. Eu tava bem servido na minha imaginação. É um jogo de PlayStation 2 de terror, envolvendo crianças. Tá, enfim. Saí aqui. Eu então rolei um desafio contra aquelas crianças. Deu um sucesso parcial. Gustav consegue se livrar de uma delas, tipo, ele empurrou uma pra longe. E ela meio que também acabou dormindo depois por causa do sonífero. Mas a segunda me cravou uma faca no braço, né? Contando com os ferimentos de antes, ele está em maus lençóis. Ou seja, mais um dano, tava morto, né? Porque eu tive um dano com as roseiras lá embaixo e outro dano agora. Contando com os ferimentos de antes. Aliás, roseiras ou com... Acho que foram os ladrões, na verdade. Ele está em maus lençóis e precisa pensar rápido. Será que ele ainda tem sonífero? Eu rolei um dado, deu que sim, ele ainda tinha sonífero. Positivo. Usando o restinho do seu nebulizador, ele usava uma maquininha que nebulizava. Ele coloca a menina para dormir e, torcendo para ter tempo, se apressa para destruir aquele altar de alguma forma. Mas o ritual já havia sido iniciado e alguma coisa precisava ser feita. Para sua vantagem, olha só, ele ainda tem as anotações que aquele bandido roubou de algum servo dessas cultistas e os usa para tentar evitar o ritual. Então, aqueles bandidos que atacaram aí na rua, eles atacaram algum servo delas que estava indo para Blue Woods comprar as coisas que estavam faltando, entendeu? Aí eu rolei, né, com vantagem, porque eu tinha essas anotações, né, e deu um sucesso. Ouvindo um berro gutural em sua mente, o ritual é desfeito, usando as joias estranhas e um pouco de sua sensatez. Ele olha ao redor e as várias marcas nos corpos das crianças começam a sumir. Elas tinham umas tatuagens, umas coisas assim. Antes de ser descoberto ali, Gustav olha bem para fora antes de sair do sótão. Eu rolei um desafio para ele vazar. Deu um sucesso parcial. Ele consegue descer e até sair do casarão, mas se dá conta que perdeu o rato animatrônico. Sabe aquele ratinho? Já era, não tem mais.
Voltando para a aldeia, o padre o recebe bem e ajuda a tratar de seus ferimentos, enquanto escuta toda a história, quase não acreditando em tudo que escuta, mas ao ver as joias e o documento ele trouxe consigo depois de desfazer o ritual. Documentos, ele entende bem o que estava vendo. O padre: está tudo claro, meu filho. O antigo barão e sua esposa, com certeza já presos no inferno, deixaram essa coisa lá, na esperança de usar as crianças para os trazer de volta, usando algum demônio para isso. Você salvou essa aldeia. Muito obrigado. E com isso, terminamos a minha partida de Caçadores. O que vocês acharam desse modelo, assim? Acho que fica um pouco mais dinâmico do que eu ficar fazendo as rolagens e tal. Eu já tendo jogado inteiro, só explicando. E, por favor, deixem nos comentários que jogo vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu preciso de ideias para esse canal. Sem mais enrolações, é só isso mesmo. Aquele abraço para todo mundo, até a próxima e tchau.